Por acaso você sabe qual a relação entre uma igreja punida por Deus, uma bomba de chocolate e um jogo de futebol? Eu acho que não, né? Ninguém saberia dessa porra, até por isso que eu tô fazendo esse vídeo. Então eu vou te falar. Obrigado, Bomba Pet. Bomba Pet. Você sente saudade do Bomba Pet? Bomba Pet. Do Bomba Pet. Bomba Pet. Bomba Pet. Tudo começa lá por volta de 2007 com o nosso herói Alan Jefferson. Alan tinha uma lan house de PS2 lá em Mojimirim, onde ele morava, onde, tal qual os homens das cavernas, as pessoas pagavam 50 centavos, R$1 para jogar ali 1 hora, meia hora de videogame. E é claro que no nosso país não teria uma pedida melhor que o famoso soccer, né? O querido Futibas. Só que naquela época os jogos não tinham os times do Brasil. Eles nem sequer eram em português. Então Alan decidiu editar ele mesmo o jogo para poder colocar esses times. E eu acho que eu nem preciso dizer que isso foi um sucesso, né? Vendo que o pessoal tava curtindo fazer um São Paulo versus Flamengo nos videojogos, ele decidiu fazer um campeonato. E quando perguntaram para ele qual seria o prêmio de quem ganhasse, ele foi na cozinha, viu lá umas bombas de chocolate que a mãe dele fazia, botou num saco, levou lá fora e mostrou o saco. O saco da bomba, tá? O saco com as bombas de chocolate, só pra deixar claro. Agora que vocês já sabem que o criador do Bomba Pet não mostrou seu saco escrotal pra ninguém, podemos continuar a nossa história. Sabendo que quem vencesse ganharia as bombas de chocolate, a galera começou a chamar ali aquele campeonato de Copa Bomba. E assim ficou conhecido esse campeonato de Alan. E a galera, gostando de finalmente ter o seu time ali para poder jogar, começou a pedir essa versão do jogo. E assim esse patch foi ficando mais conhecido e se espalhando. Até que um dia ele foi num camelô comprar um controle que o dele tinha quebrado, e quando ele chegou lá ele viu todos os camelôs lotados de um jogo chamado Bomba Pet. E conversando com o dono de um desses camelôs, ele conseguiu provar que ele era o criador do jogo porque tinha lá dentro o nome dele. E aí eles fizeram um acordo. Alan iria atualizar o jogo e trazer essas versões de forma exclusiva para esse cara, que em troca daria uns 2, 3 jogos para ele. E depois de firmado esse acordo comercial, Alan agora iria trabalhar nas atualizações, para poder melhorar o jogo cada vez mais, já que o Bomba Pet não era o único patch que existia, e os outros eram até melhores tecnicamente. Então a decisão de manter o jogo sempre atualizado seria o seu diferencial, até porque os outros patches só eram atualizados de 6 em 6 meses, demorava bastante. Agora que ele já sabia o seu próximo passo, ele não demorou para colocar a mão na massa. Ele varava a madrugada e passava todo o seu tempo livre editando, trazendo cada vez mais coisas para o jogo, como por exemplo uma narração. Chamava Bomba Pet. E tem uma galera que cresceu jogando, porque não tinha dinheiro para comprar o game original, FIFA original, e comprava o pirata, e a narração era minha. Clima de decisão para você ligado na Globo. Morumbi lotado, mais de 50 mil ingressos vendidos antecipadamente. E a gente transmite São Paulo e Corinthians. Logo depois do futebol, tem o Domingão do Faustão e depois as atrações do Fantástico. Coca-Cola, leve a magia do Natal para todos. O Bomba Pet foi o primeiro jogo de futebol a ter narração em português, isso no Play 2 naquela época. Ele gravava os jogos pelo videocassete na televisão, depois picotava tudo no computador para colocar no jogo, chegando a ter mais de 31 mil arquivos. Tinha a narração do Kleber Machado, do Galvão Bueno, Silvio Luiz, Luiz Roberto, André Henning e outros grandes nomes. Mas isso não era tudo, o Bomba Pet trazia também outros elementos. Ele tinha os uniformes dos times, que além de mudarem conforme a temporada, você também podia customizar se você queria o uniforme 1, o uniforme 2. Além disso, o jogo também passou a ter os gritos da torcida, seja gritando o nome do time ou cantando alguma música.
Assim o Bomba Pet foi estourando e dominando completamente o cenário, porque é claro que ia ser um sucesso você poder jogar com seu time, ouvir o Galvão Bueno, trocar os uniformes, escutar a torcida, ter esse acesso e essa identificação com a própria cultura, que é uma coisa que muitas vezes a gente não vê, mesmo nos dias de hoje. Normalmente as coisas que a gente consome, filme, série, jogo, são coisas feitas em outras culturas que não trazem esses elementos que a gente convive no dia a dia. E ter isso num jogo de Play 2 nos anos 2000 era incrível. E com essas atualizações semanais, o Bomba Pet se tornou o que ele é. Se tornou aquela frase que você lembra assim que você pensa no Bomba Pet. 100% atualizado. E eles também colocavam mulheres com pouca roupa na capa para ajudar a vender. E com o Bomba Pet bombando, não foi intencional esse trocadilho, me desculpa. Com o jogo bombando, Alan decidiu fazer o que qualquer pessoa no lugar dele faria: se mudar para um sítio em Mulungu, onde não tinha internet, lá no interior da Paraíba. Ele foi pra lá pra estudar, ele ia cursar ciência da computação. Aí um dia ele foi na cidade vizinha, Guarabira, sim, Guarabira, e numa loja de jogos ele ouviu uma conversa entre o vendedor e um cliente. O cara queria comprar o Bomba Pet e perguntou se tinha alguma versão mais nova. O vendedor disse que não tinha e falaram até que os caras que faziam o jogo tinham morrido, mas ele tinha outras versões. Mas mesmo assim o cara não quis e optou por levar o Bomba Pet mais antigo mesmo. Aí, ouvindo essa conversa, Alan chegou e foi falar com o cara. Ele se apresentou, mostrou o RG com o nome dele e tal. Falou: não, sou eu o criador do jogo, eu que faço. Aqui eu tô vivo, cara. E o cara, vendo essa lenda viva na frente dele, falou: cara, por favor, faz o jogo. Eu imploro pra você, eu te pago. Eu te dou R$180. Isso em 2008, meus chegados. R$180. E Alan, que já queria continuar trabalhando no jogo, aceitou. Só que ele não tinha internet na época, não pegava lá onde ele morava. Então o cara se ofereceu para pagar pela internet dele para ele continuar atualizando o jogo. Alan decidiu que ia ser melhor se ele morasse no centro da cidade. Então ele se ofereceu pro primo dele, que na época era candidato a vereador ou vereadora, agora eu não sei, para fazer o site dos políticos do partido dele. Era um site onde você passava o mouse por cima da foto do político e tocava um jingle. E isso seria a desculpa perfeita para ele estar morando com o primo dele num lugar onde pegaria internet. Só que, como a internet era via rádio, precisava ter uma antena num lugar específico para funcionar. E na casa do primo dele, o sinal não era muito bom. E aí o cara lá da internet sugeriu que colocassem numa igreja. Sim, é isso mesmo, colocar antena de internet no topo da igreja. E como a esse ponto vocês já devem saber que o Alan não é um cara que desiste das coisas assim, lá foi ele. E quando eles estavam lá subindo na igreja, instalando a antena, aparece uma mulher reclamando com eles, brigando, falando que estava com o padre no telefone. Aí ela dá o telefone para ele e o padre começa a reclamar. Alan tentava explicar alguma coisa, o cara não deixava. Aí o padre falou: olha só, tem um cara que ele tá assistindo esse vídeo e não se inscreveu no canal até agora. Você consegue acreditar nisso? Você aí que tá escalando a minha igreja pra fazer o sei lá o que, vandalizar, você consegue acreditar que ele não se inscreveu ainda? Sacanagem. Se inscreve aí, pô, na moral, não quer pedir nada. Até que ele lembrou que naquela igreja tinha caído um raio e por isso ela não tava mais sendo usada. As pessoas estavam achando que isso foi Deus punindo elas. E aí, usando os seus 200 de QI, ele falou: calma aí. Padre, a gente só tá aqui instalando um para-raio pra missa poder voltar. Aí o padre falou: então tá bom, meu filho, Deus te abençoe. E agora, munido de internet, o nosso herói pode continuar trabalhando no jogo, agora mais atualizado do que nunca. E como o Alan estava sempre mexendo com essas músicas nesse site dos políticos, ele pensou: por que eu não faço uma música pro Bomba Pet? Para a letra da música, ele lembrou que essa igreja que ele tinha salvado, sim, salvado uma igreja, o Bomba Pet salvou uma igreja,
Eles tinham contratado um carro de som para anunciar que a igreja tinha voltado a operar normalmente, e o carro de som tinha uma mensagem que falava 100% segura, já podem voltar, vamos orar a Deus que Ele vai nos abençoar. E eu acho que vocês já sabem onde é que eu tô chegando com isso. Foi então que, em parceria com o grande MC Doideira, surgiu o hino. 100% atualizado, é ruim de aturar. Bomba Pet virou moda, todo mundo quer jogar. Com a nossa equipe, ninguém bate de frente. Bomba Pet é nervoso, não dá chance ao concorrente. Se liga. E agora a gente entra num ponto muito importante e muito legal também, que é a trilha sonora desse jogo. O Bomba Pet está lotado de música boa e nostálgica, principalmente aquelas dos anos 2000 que vão ser muito familiares para quem viveu aquela época. Pelo que eu consegui encontrar, são mais de 150 músicas e 117 artistas diferentes. Eu lembro que uma versão do jogo que eu tinha tocava a zica do bagulho do Bonde da Estronda assim que você entrava no jogo. E eu separei algumas dessas músicas para a gente estar ouvindo aqui e lembrar um pouco daqueles tempos. Sometimes I get a good feeling, yeah. Inclusive eu fiz uma playlist com essas músicas e vou estar deixando aí pra vocês. Se você pensa que isso é tudo, você não podia estar mais errado. Porque o Bomba Pet continua existindo até hoje e obviamente 100% atualizado, né? Estando a par de qualquer mudança no futebol ou qualquer outra coisa que aconteça. Tem PSG Galáctico, Honda no Botafogo, Cristiano no United, Suárez no Grêmio, Marcelo no Fluminense, Lewandowski no Barça, até o Neymar no Santos, e não para por aí. Tem o Juninho Xereca, o Kratos, o Michael Jackson, David Lynch, Robinho preso, Neymar no Al Hilal e muito mais. Porra é essa, Beltrão? Pô, tu tá de sacanagem, né? Porra, cara, vocês estão de sacanagem. Porra, caralho. Pô, olha como é que eu fiquei, cara. Ficou bom. 100% atualizado. Um abraço pro Bomba Pet Gel Matrix, a página. Agora eu tô tendo que voltar aqui, porque depois de já ter feito o vídeo, o Ancelotti foi confirmado como técnico da seleção brasileira e adivinha? Já tá no Bomba Pet. Os caras não tão de brincadeira, 100% atualizado de verdade. O Bomba Pet foi muito importante pra mim e pra milhões de outras pessoas, com toda certeza. E é até difícil falar, né? Porque uma coisa que foi tão grande assim, cara, não dá pra você mensurar. Sabe quanto tempo a gente não passou jogando, quantas amizades não foram feitas ou desfeitas durante o jogo. Enfim, foram muitos momentos entre amigos, irmãos, primos, que com certeza vão ficar na nossa memória para sempre como um pedacinho de uma época onde as coisas eram um pouco mais leves ou talvez mais felizes, ou então só parecesse pra gente mesmo, né? Afinal, tudo tá sempre mudando. Enfim, essa é a história dessa lenda chamada Bomba Pet, que explodiu aí no Brasil uns anos atrás. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu gostei de estar revivendo um pouco de tudo isso. Sigam aí os caras do Bomba Pet nas redes sociais e se inscrevam aqui no canal, que eu vou estar trazendo mais conteúdos assim, um pouco aleatórios, qualquer coisa que me venha na cabeça, mas sempre com esse mesmo espírito. Então, se você curtiu isso aqui para além do conteúdo do jogo mesmo, eu acho que com certeza você vai gostar do que vai vir por aí, embora completamente incerto. E é isso, tamo junto games, valeu!